meus queridos, tudo bem? Tranquilos? Bem-vindos ao Guia de Linguagens. Olha, hoje nós trabalharemos um dos momentos literários mais saborosos do século XIX. Engana-se quem acha que é o romantismo. Só porque o romantismo trabalha com subjetividade, com sentimentalismo? Não. Outro momento sublime do século XIX é o realismo. Isso mesmo. Expor a realidade pode ser tão prazeroso quanto valorizar o sentimento. Principalmente se você levar em consideração o momento vivido pelos indivíduos no Brasil naquele instante. Quer ver? Olha só, pensa comigo. Nós tivemos no final do século XVIII uma enorme revolução social na Europa com a ascensão burguesa. Esse sentimento de ascensão burguesa chega aqui no início do século XIX e vai fundamentar esse pensamento tipicamente romântico. Por isso que há tanta valorização do eu, do ser, do sentimento, das emoções. Aquele sentimento liberal vai potencializar esse desejo vivenciado por essa nova esfera chamada burguesia. Só porque essa burguesia brasileira, que está em busca de uma identidade, ela vai amadurecer. E o contexto histórico que está por trás também vai levar esse mesmo modelo social a um crescimento. Na Europa, em meados do século XIX, já não cabia mais tantas paixões, tantos sentimentos ou emoções excessivas, exagerados. Sabe por quê? Porque a Europa passava naquele momento por uma revolução industrial. Não a primeira, que organiza as linhas de produção. A segunda, que começa a substituir a mão de obra humana por uma mão de obra mecânica. E esse homem começa a perceber que toda essa revolução industrial não serve apenas como ferramenta para que ele possa crescer. Pelo contrário, essa estrutura toda voltada para um modelo capitalista, um modelo extremamente feroz, ela não veio só para ajudar. Ela veio para substituir um pouco dessa mão de obra, para dar ao homem uma condição mais objetiva, racional. Agora, não era o homem que ditava o ritmo da máquina, mas a máquina que ditava o ritmo do homem. Isso nós percebemos muito bem a partir de meados do século XIX em todo o contexto europeu. E esse pensamento evolutivo europeu, ele vai chegar até o nosso país. Ele chegará até o Brasil. Então, bora! Vamos para essa viagem deliciosa no movimento conhecido como realismo brasileiro, que tem como um dos principais referenciais esse senhorzinho aqui, ó, esse bruxo do Cosme Velho, Joaquim Maria Machado de Assis, e um dos seus principais cenários é esse. O Rio de Janeiro, naquele momento, segunda metade do século XIX. Então, quando nós paramos para compreender o período e a produção, não tem jeito. Eu tenho que partir primeiro de que é um movimento que se opõe aos excessos típicos do romantismo. Porque aquela burguesia que estava construindo uma identidade, ela vai amadurecer. E ela vai amadurecer graças a inúmeras mudanças do pensamento e da filosofia desse período. Não podemos esquecer que desenvolvem-se sim novas correntes filosóficas e científicas que disseminam as ideias liberais, socialistas e anarquistas. O positivismo de Auguste Comte, o determinismo, o evolucionismo, o marxismo, teorias ligadas à psicanálise, tudo isso vai começar a organizar uma lógica sistemática. O homem começa a perceber o sentido lógico das relações humanas. O homem começa a entender que somente a razão pode guiá-lo, porque é só a razão capaz de dar a ele consciência enquanto sujeito e consciência enquanto sociedade. Por mais que não fosse aquilo que conhecemos como o alcance da consciência modernista, mas nós temos os ensaios aqui, ó, ainda no século XIX, relacionado ao modelo realista. Então, todas as ciências da segunda metade do século XIX contribuíram para esse amadurecimento social, para esse amadurecimento do indivíduo. E tomando isso como referência, eu preciso sempre me posicionar a partir de um conceito. Então, olha só, a literatura como expressão do homem em seu tempo torna-se, nesse momento realista, muito mais
analítica. Essa pena para se escrever, será transformada em um tipo de bisturi. Por que um bisturi? Porque o objetivo é cortar, é recortar o comportamento humano em busca de uma explicação mais metódica, organizada e racional. Então, em síntese, o que se queria era a abolição dos excessos, dos exageros típicos do romantismo e uma maior consciência sobre a razão, o método e a técnica para a compreensão do homem. Então, sabendo disso, vamos observar qual era a postura realista fora e dentro do nosso país. A Europa, como que ela se posicionava? O realismo foi, no contexto europeu, um reflexo do materialismo e do cientificismo, coeminentes da segunda metade do século XIX, a glorificação máxima da ciência. Então, olha o tanto que é simples você perceber esse momento cultural. No contexto europeu, o realismo está mais voltado para uma análise social e econômica. A partir das mudanças econômicas, eu paro para compreender essas relações humanas. Agora, olha a diferença para o contexto brasileiro. Observe bem. No Brasil, o momento é um momento de crise social, quando a civilização burguesa e a urbana tomavam lugar da sociedade agrária, latifundiária e escravocrata. As cidades estavam começando a se tornarem de verdade muito urbanizadas, com uma visão muito mais racionalizada. Então, na Europa, a transformação é mais econômica e, por consequência, social. Revolução Industrial, capitalismo, várias teorias. No Brasil, essa revolução é mais política, pelo momento histórico que nós estamos vivendo. Estamos próximos da abolição da escravatura, estamos próximos da proclamação da nossa república, e social. O elemento que mais aproxima a leitura europeia da brasileira é a análise social. E o elemento que mais vai distanciá-los é a abordagem econômica feita lá fora e a abordagem política feita aqui dentro. Não quer dizer que não discutamos de alguma forma elementos ligados à política, ao poder. Por exemplo, a figura do escravo como submisso ao seu senhor. Isso nós observamos muito. O próprio Machado, a ideia do poder pelo ter, e Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Há uma leitura econômica, mas não se comporta de maneira tão intensa, principalmente vinculado às classes sociais, como na Europa nós teremos. Então, essa é uma pequena diferença muito interessante, muito salutar para a sua percepção, enquanto aluno, enquanto ouvinte. Então perceba bem, o realismo brasileiro, ele amadurece bastante, mas ele não é idêntico em todas as suas situações ao contexto europeu. E o grande responsável por essas transformações aqui foi o Machado de Assis. Foi um dos grandes agentes por essa nova leitura. Só que antes de chegarmos na figura do Machado, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Algumas das principais características realistas tanto no contexto europeu quanto no contexto brasileiro. Só algumas, viu? Não estou colocando todas aqui. Só aquelas que mais nos interessam, para que nesse momento você tenha uma visão crítica sobre o processo. Primeiro, a verossimilhança. Como os românticos trabalhavam muito com a subjetividade e um mundo muito imagético, o que se busca no realismo é uma proximidade da verdade. Verossimilhança não é a verdade, é a imitação da verdade, é a semelhança com a verdade. O psicologismo, uma tentativa de compreensão dessas relações a partir do comportamento do indivíduo, da forma como ele reage diante das situações. Objetivismo e descritivismo. Não significa que o autor realista fale menos que o autor romântico. Ele pode gastar as mesmas 150, 180 páginas, mas o descritivismo dele é mais objetivista, ou seja, ele usa um pouco menos de adjetivações e metaforizações. Ou quando essas metáforas e adjetivos são usados, é para colaborar na construção de alguma imagem que fique clara, objetiva, tá? Beleza? Além disso, o caráter documental dos textos, como ele é essencialmente verossimilhante, como ele busca essa verossimilhança, ele tem esse caráter mais documental. A sensação que temos é que parece que de fato aquilo aconteceu. Não foi um delírio juvenil como no romantismo. Além disso, a interpretação da vida real. Tá vendo como os elementos se ligam? Parece que estamos discutindo a mesma coisa, mas não é.
A interpretação dessa vida real seria o cenário, a paisagem dos grandes centros urbanos, como que essas relações sociais se estabeleciam. Esse é o nosso principal objeto. Relato da vida contemporânea. Cuidado com essa palavra, contemporânea. Você pode achar que nós estamos falando de hoje, mas não. O termo contemporâneo tem a ver com aquilo que é relativo à sua época. Significa que os autores realistas não estão preocupados em analisar um período muito anterior. Eles são preocupados em analisar um período próximo à sua realidade, com uma variação pequena de anos, no máximo uma década, para conseguir traduzir os anseios, o temor, os desejos, a realidade na qual eles se inserem. Então, cuidado, é contemporâneo, mas a sua época. A linguagem é um pouco mais simples. O leitor iniciante talvez possa se assustar um pouco quando encontra uma obra do Machado e acha ela um pouco complicada na linguagem. Mas não se esqueça que há uma diferença enorme entre o século XIX, a linguagem, e o século XXI. Mas é sim uma linguagem mais simples, é uma linguagem mais fácil, diferente daquilo que você via onde? Lá no romantismo, com adjetivos em excesso, com metáforas exageradas. Aqui o texto se torna mais claro, mais evidente para o leitor e, portanto, consequentemente, mais fácil a sua compreensão. Olha para esse rapazinho aqui, ó. Conhecem, né? Com certeza vocês conhecem. Joaquim Maria Machado de Assis. Várias imagens para compor o painel do principal autor do realismo brasileiro. Normalmente, seus professores no ensino médio, eles dão muita, mas muita evidência para o Machado. Sabe por quê? Não existiu só o Machado de autor realista, mas é porque o Machado ele foi genial. Quando você pega qualquer outro grande autor realista e coloca do lado do Machado, você descobre que os caras eram muito bons, mas Machado era extraordinário. Então, Machado se torna a nossa referência pela competência artística que ele teve nesse seu momento, por conseguir compreender bem o que significava toda essa realidade. Machado de Assis, senhores, ou Joaquim Maria Machado de Assis, foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Em um outro momento, nós vamos aprofundar apenas na figura do Machado, trabalhando somente os autores. Agora, o que você precisa saber para compreender o realismo é que Machado, de uma infância pobre, miserável, uma infância sofrida, de muita luta pela sobrevivência, perdeu a mãe muito cedo, foi criado pela madrasta ao lado do seu pai, na adolescência perde o pai, início da juventude, continuará ao lado dessa madrasta. Esse cara que superou tantos desafios não tinha como ser outra coisa senão um dos maiores baluartes, uma das maiores referências de literatura. Porque com o seu poder e consciência autodidata, ele conseguiu chegar a presidente da Academia Brasileira de Letras. Detalhe, fundador dessa mesma academia. Então, Joaquim Maria Machado de Assis é, acima de tudo, um vitorioso, de onde saiu e onde chegou, com toda a sua consciência literária. Mas, ó, ele não começou realista, viu? Ele começa autor romântico. Quando ele começa a sua produção, suas obras obedecem a certas conveniências, a certas convenções, a certos modismos. Ele está preso à tradição romântica. Observem bem, ele tem um conjunto de romances que são tipicamente românticos. Ressurreição, Helena, A Munha Lúvia, a Garcia. Tem contos, tem poesias, mas ele vai se tornar o Machado que nós conhecemos aqui, na sua segunda fase, quando ele alcança uma maior consciência sobre a necessidade da mudança. Aí conheceremos um sujeito que vai se voltar para uma maior profundidade e sondagem da psicologia desses personagens, das relações criadas entre os indivíduos. É o autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Quincas Borba, de Dom Casmurro, de Esaú Jacó e de Memorial de Ares. Ele deixava claro que você não precisava produzir de maneira tão intensa. O que você precisava era produzir bem. Para você entender um pouco do que significa o modelo realista, gostaria de lembrá-los de uma introdução lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Com certeza, se você já leu esse romance, isso daqui nunca fugiu à sua memória. Ouça bem. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas.
O primeiro romance realista machadiano é uma quebra completa com os paradigmas que existiam nos romances brasileiros. Por quê? Para começo de conversa, ele dedica sua obra não a um imperador, não a um político, não a um padrinho. Ele provoca uma enorme ironia, aproxima-se de um certo tom de deboche que ele faz, dedicando sua obra a quem? A um verme. Por quê? Há inúmeras possíveis leituras. Talvez porque o verme seja mais honesto que o homem, já que o verme deixa claro que sua existência está condicionada à morte dele, enquanto que na sociedade as pessoas apunhalam umas às outras e na frente delas abrem um sorriso enorme. Ou simplesmente porque dedico a um verme, porque quem narra a história é um Brás Cubas que morre de cara no início da narrativa. É um defunto que nos conta a história. Não é um autor defunto, e sim um defunto autor. É a morte que vai torná-lo autor e narrador. E como ele está morto, ele pode dizer o que ele quiser da maneira como ele bem entende. Olha só, um trechinho no início para você entender isso. Há algum tempo, hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. É só um trechinho para você entender o que significa a objetividade da narrativa, o descritivismo da cena, a racionalidade no processo de convencimento, a lógica organizada, uma visão até certo ponto bem psicológica da postura do narrador, o uso da ironia, o humor, um certo tom de deboche ao começar de um sujeito já morto e, acima de tudo, senhores, a consciência da necessidade de expor as vísceras da sociedade burguesa da qual ele se inseria ou na qual ele se inseria. Então, fiquem com esse ponto como referência dessa primeira leitura do realismo e em outros momentos discutiremos um pouco mais. Ok, meus queridos? Um grande abraço e até a próxima!